Se falou, depois desses episódios da terça-noite, né, da possibilidade da Conmebol punir o Flamengo, que eu acho que é um absurdo, né? O presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, como se fosse o Márcio Braga de novo, qualquer outro, não tem poder de polícia. Imagina o Bandeira de Melo em frente ao hotel, com uma algema na mão, prendendo os caras e levando para a delegacia. Não tem cabimento. O cara tá na rua com a camisa do Flamengo. Ele não pode ser responsabilizado por isso, nem ele, nem ninguém. Se ele tiver com a camisa do Barão Vermelho, tem que prender a banda? Pois é, o cara tá lá, não tem jogo. O Independente está no hotel, os caras vão para lá e fazem aquilo tudo. Quer dizer, o que o clube tem com isso? Eu não consigo entender qual é a conexão. A motivação é o futebol, sim, mas o clube não comanda essas pessoas. Claro. Cada indivíduo é responsável pelos seus atos. Claro. Certo? Maior de idade, então, totalmente responsável. Parece até que os caras ligam lá para o clube e falam assim, presidente, podemos ir lá armar uma quizumba lá em frente? Não, estão autorizados. Olha, temos aqui a autorização do presidente, vamos quebrar o pau aqui. Não, os caras vão lá e fazem. Mas se você quiser encontrar os influenciadores, para usar uma palavra da moda, você encontra. Porque eles estão todos na rede social, nos seus canais de YouTube, alguns, nos periscopes, nos perfis que circulam pelas redes sociais. Eu acompanhei na madrugada de terça-feira para quarta alguns animadíssimos ao vivo no periscope. Fiquei atentamente observando. Mas ligados ao Flamengo? Tinha até youtuber ali. Não, gente que fala de Flamengo o tempo todo na rede social. Estamos aqui agora no carro, voltando para a Barra, porque o Independente parece que foi para o hotel na Barra de novo. Não está aqui em Copacabana. E os caras caçando o torcedor argentino no calçadão de Copacabana, alguns torcedores. Como é que esses caras se motivaram a ir para lá? Quem os convocou? Quem os motivou? Se a polícia, enfim, quem quiser investigar, quiser ir atrás, vai encontrar bons rastros aí nas redes sociais. E vai encontrar personagens que orgulhosamente discursavam na caça aos argentinos na praia e na perseguição ao time do Independente. Quer dizer, gente teoricamente instruída. Sim, supostamente. Não sei, na prática parece que não, mas supostamente sim. Mas eu queria só lembrar que a raiz disso tudo também, embora não justifique, foi a cretina manifestação daqueles argentinos que fizeram imitação de macaco. Aquilo tomou conta na rede social e hoje é assim, infelizmente, e causou muita revolta nos torcedores do Flamengo. Alguns ficaram revoltados, se manifestaram em rede social de outra forma até mais civilizada. Outros, até influenciados ou não por esses influenciadores, né? Alguns são verdadeiros cretinos, é só procurar, começaram a partir para a xenofobia. Aí todo torcedor do Independente virou racista. Aí todo argentino virou racista. Como se nós fôssemos melhores que os argentinos, como não somos, como eles não são melhores que nós brasileiros. A nossa sociedade tem tantos problemas como eles têm lá. Eles são países muito parecidos, países subdesenvolvidos da América do Sul, com um monte de problema, com favela, com gente passando dificuldade, com desemprego, com tudo que tem aqui, tem lá. Os dois tiveram ditadura militar, tem muitas semelhanças. Nós somos vizinhos e irmãos, realmente, porque somos muito parecidos. Tem uma rivalidade do futebol, uma rivalidade por vizinhança, sim, mas a generalização que descarregou na xenofobia, essa coisa motivou ainda mais, e aí, repito, não justifica, você acaba insuflando pessoas que não tem nada na cabeça ou que tem outros problemas e querem extravasar de alguma maneira e que aí vão para pegar argentino de porrada nos arredores do Maracanã, para atormentar os caras no hotel, jogar bomba dentro do hotel. Então, é uma sequência de erros. Agora, é bom lembrar também que aqueles caras que fizeram aquilo lá na Argentina, não aconteceu nada com eles, que eu saiba. Pois é, e tem que acontecer, né? Deveria acontecer. Eles começaram tudo. Mas não justifica também os excessos cometidos por inúmeros dos torcedores e, especialmente, né, essa participação dessas pessoas que conseguem ter um poder de influência e que deveriam ser observadas com mais atenção. O futebol, que é um dos poucos prazeres que restaram, e o pessoal pobre derrubou tudo lá, invadiu, porque não tem dinheiro para comprar o ingresso, essa que é a verdade. Não tem como. O cara vai lá para perto do Maracanã para sentir um pouco do clima, sentir o cheirinho. Mas tem mais ali, né, João? Não, ali tem uma coisa orquestrada. Isso tem acontecido direto no Maracanã, nos jogos do Flamengo, assim, de grande apelo. E isso aí, a polícia sabe disso. Eu já falei com gente da Polícia Militar, com gente do Maracanã. E, embora eles não consigam falar sobre isso com toda segurança, porque você não prendeu ninguém, não identificou como tal, existe uma torcida do Flamengo chamada Torcida Jovem do Flamengo. Essa torcida foi banida por 3 anos em função da morte de um torcedor do Botafogo que teve um espeto de churrasco enfiado na barriga, né? Isso é recente. Isso foi em 12 de fevereiro. O presidente da torcida está foragido até hoje. Foi decretada a prisão, né, de alguns elementos e o presidente da torcida que estaria envolvido
desapareceu. Ele não foi preso. Desapareceu e até hoje não encontraram. E aí baniram a torcida. Quando baniu a torcida, o que acontece? Acho que essa é a grande ingenuidade que se comete. Proibimos a torcida organizada. Tá bom, você acha o quê? Que os integrantes eles desaparecem na formação? Não, fica em casa, Não, vão ficar em casa todos bonzinhos. Não. Quando você proíbe a torcida, você faz o quê? Você os coloca na clandestinidade. Na clandestinidade, você perde o poder de barganha. Qual o poder de barganha? O GEP, que é o grupamento que policia os estádios no Rio de Janeiro, uma divisão da Polícia Militar do Rio, ele vinha fazendo o quê? Aplicando, junto com o Ministério Público, penas, digamos assim, por períodos. Então, a torcida pegava 6 meses de gancho, 1 ano, 8 meses, 3 meses, 1 mês, enfim, dependendo do que acontecesse. Em função do quê? De comportamento inadequado. Isso até, de certo ponto, funcionou, né, como uma medida meio paliativa, porque eles querem levar os seus instrumentos, a bandeira, eles querem ser representados e serem vistos ali. Para a torcida organizada, isso no mundo inteiro, não adianta você estar lá e ninguém sabe que é você, não tem ali um pano, ali, um trapo ali mostrando o seu nome. Poder de barganha e de vigilância. De vigilância, exatamente. Aí você sabe que eles estão ali e está identificando os caras. Você tem o controle ou não? Você abre mão do controle até que você E você tem. pode, a questão da barganha, você pode aceitá-los no estádio desde que cumpridas algumas Exatamente. condições. É o que vinha acontecendo e estava funcionando mais ou menos, né? Eu acho que era uma medida paliativa porque isso não dá para ser encarado como algo definitivo, mas era uma maneira de contornar uma crise. Aí, quando puniram por 3 anos, o que aconteceu? Você pegou esse grupo, que tem milhares de participantes, e tem um longo histórico de confusões de todo tipo, mas de todo tipo. Gabriela Moreira fez a matéria já tem uns 3 anos isso, mostrando o envolvimento, inclusive, com outros tipos de crime, né? Uma organização criminosa infiltrada ali naquela torcida. Então, o que aconteceu? A torcida tem lá um presidente, tem um comando, mas não precisa comandar nada, os integrantes estão por aí. Hoje em dia as pessoas se falam pelo WhatsApp, pela rede social, a capacidade de mobilização ela é grande e é muito fácil de se mobilizar pessoas. Os caras têm se organizado e ontem até há suspeitas de que gente de outra organizada grande teria participado para invadir o estádio que eles não têm ingresso e não recebem mais o ingresso do clube naquele tal de sócio-torcedor corporativo que o Flamengo tem com as organizadas, que eles supostamente pagam, diz que pagam, não sei. O Flamengo fala que eles pagam, tudo bem, vamos acreditar. Mas eles estão forçando o portão para invadir. Invadiram. Já teve invasão. Flamengo e Botafogo, Fla-Flu no final do Carioca, a grande invasão no jogo com o Cruzeiro, com muita briga do lado de fora, final da Copa do Brasil. E ontem mais ainda, a estimativa de que mais de 4.000 pessoas entraram sem pagar. Nossa. Isso dá toda aquela... Aí, deixa eu só dizer... Toda aquela torcida do Independente que estava lá, o equivalente àquilo. É como se aquele povo todo entrando sem pagar. Essas imagens aí são do saque... Isso aí é o saque. Há uma vendedora de cerveja. Isso. Estava com a sua... geladeirinha ali de cerveja, os caras saquearam a mulher. Então, assim, só para deixar claro, o que eu acho sobre isso tudo? Quando você faz isso, você não resolve o problema e você coloca esses caras na clandestinidade. Eles se tornam mais perigosos ainda, porque não tem nada a perder. Tem razão. Então, eles se organizam, eles se mobilizam, invadem sim, se orgulham disso, e aí o povão, digamos assim, que é esse cara que não consegue comprar ingresso e tudo, ele sabe que tem a chance de entrar. Ele vai lá e vai para a porta do estádio. Pô, todo mundo começa a comentar, pô, teve invasão, pô, vamos lá que a gente consegue entrar. Vai que os caras... Tem um vídeo, até coloquei no Instagram ontem, que mostra a invasão. Esse vídeo rolou direto aí dos grupos de WhatsApp, na rede social, que tem uma pessoa, um homem entrando no bolo. Ele é um homem grande, você vê a distância, mas você vê que é um cara pesado, que não consegue correr. E quando o cara está invadindo o estado, todo mundo está correndo, né? Ele não consegue correr, ele entra andando. Mas entra andando, porque todo mundo, até um elefante andaria ali, desfilaria e entraria no Maracanã. Por quê? Porque arrebentaram o portão, os portões... E algumas pessoas ontem foram até pisoteadas, né, na hora da invasão. Teve de tudo. Então, o que aconteceu ontem foi a barbárie. Porque o Rio de Janeiro está falido. O Rio de Janeiro, Mauro, o Rio de Janeiro não paga mais seus funcionários. Jovens mães e casais jovens levando bebê de colo para uma praça de guerra, que é o lado de fora, principalmente, de um estádio de futebol. É inacreditável. E é permitida a entrada de um bebê... Esse tipo de jogo não é para isso, né? Existem jogos tranquilos que você pode... vai num jogo jogos apropriados. Esse tipo de jogo até... E esse cenário, isso é o caos social. Isso aí não é exclusividade do futebol. Não. Que o futebol... Isso aí é a mesma coisa que um caminhão virado na estrada e as pessoas que moram perto ali descem e começam a roubar os produtos que estão dentro do caminhão. Quando teve greve, teve no Espírito Santo recentemente, não teve saque à loja? Opa! Porque não tinha polícia na rua, greve da polícia? Saquearam tudo lá. Não teve saque? Isso aí é um pequeno exemplo parecido com aqueles outros que são ainda maiores. Você sabe que não é justificar, é tentar entender. Esse aí é um comportamento
coletivo, nada civilizado, obviamente, de uma verdadeira ordem, que às vezes o cidadão até trabalha, tudo, mas se vê no bolo, ele acaba fazendo isso. Vira uma horda, Isso acontece. E ontem aconteceu de novo uma covardia com a coitada da vendedora. A Débora falou uma coisa importante também no seu boletim, que é essa questão o que acontece. O nosso torcedor, ele carrega no sentido de carregar, de colocar crédito, né? No cartão. Carga, colocar uma carga ali, um crédito que vale o ingresso no cartão do sócio-torcedor. Ele passa ali na roleta, na catraca, chame como quiserem, e aí entra no estádio. O que acontece? O cara que é sócio-torcedor tem aquele cartão. Se ele agora não paga mais, o cartão está em poder dele, continua com ele. Se ele não comprou o ingresso, ele não tem o ingresso ali, não está embutido no cartão, mas ele tem o cartão. Então, ele consegue chegar até as imediações do estádio. Aí quando vai na roleta ali, na catraca... Não funciona. Não funciona. O que todo jogo tem isso. Tem confusão. Não, peraí, não sei o quê, não, hoje eu comprei o ingresso, o cara fica ali tentando na marra. E junto com esse, às vezes tem 2 ou 3. Dependendo do funcionário ali pressionado, ameaçado, o cara entra todo mundo. Então tem esse golpe também. Mas o que acontece? Aí o Flamengo, eu acho que vale para todos os clubes, é chato, mas é o ideal. Tem que ter um ingresso, nem que o cara vai imprimir numa impressora em casa, no trabalho, onde for, na rua, na lan house, e levar o pedaço de papel para comprovar que ele tem um ingresso. Não basta aquilo ali, não funciona. No Brasil não funciona, gente. Funciona no Rio, então, não funciona nem um pouco. E você chegar e ficar parado no portão, pressionando para entrar, você vai acumulando gente atrás. Vai fazendo criar uma fila. Que o cara deixa passar. O porteiro deixa passar. Porque senão vai acontecer o pior. É uma tática. Essa é a tática. Agora, se você fizer um cerco ao redor do estádio, só permitir o acesso de quem está com o ingresso, pelo menos ali na parte do acesso aos portões, você diminui o risco disso acontecer. É difícil de fazer, até porque na Copa do Mundo tinha isso e a torcida do Chile invadiu o Maracanã. Foi. Passando por dentro da sala de imprensa. Isso. E foram centenas ou 1000, sei lá quantos que entraram. Os chilenos invadiram na marra. Então, esse tipo de coisa ocorre em Copa do Mundo, no mesmo estádio. Mas algumas coisas precisam ser feitas também para tentar melhorar um pouco essa situação. Agora, isso aí, tudo que aconteceu ontem, acontece em outras situações. Da mesma maneira que é perigoso levar uma criança num jogo desse, de fato nesse jogo, eu acho que tem que levar a criança ao estádio, leva o filho ao estádio, mas alguns jogos você tem que ser inteligente e saber que ali não é um jogo comum. Esse não é um jogo comum, por uma série de razões. As pessoas vão à praia no domingo com criança também. E há décadas no Rio de Janeiro, você tem arrastão na praia. E quando tem arrastão é um perigo danado, porque os caras passam roubando tudo, as pessoas começam a correr apavoradas, o risco de alguém se machucar ou ser pisoteado, ele existe. Ou, sem contar, o risco de alguém estar armado, dar um tiro ou coisa... E as pessoas vão à praia no domingo também com criança. É o caos. O Rio de Janeiro é o caos. O Rio de Janeiro tem aglomeração... O Rio de Janeiro, mas 1 milhão de pessoas na praia, aquela foto de segunda-feira na primeira página do jornal, né? Lotado. Isso acontece. Agora, o Rio vive uma situação crítica em todos os sentidos. O fã de esporte lembrou da UERJ. A UERJ está abandonada. Uma universidade. Quer dizer, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para pagar os servidores, a polícia... Cortaram dinheiro da polícia agora vindo... Então, você quer o quê? Vai acontecer no futebol, vai acontecer em tudo. Entendeu? Não estou aqui justificando, pelo amor de Deus. É só entender que esse não é um problema só do futebol. O futebol dá mais visibilidade. Um jogo do Flamengo com esse tipo de coisa tem uma repercussão maior do que isso acontecer numa rua de Copacabana, numa terça-feira à tarde, uma confusão desse tipo. Um saque a uma loja, uma confusão danada, um arrastão no meio da rua ou na praia. Essa é a questão. Então, a gente fica meio escandalizado, mas isso está acontecendo na rotina do carioca. Quem tem Twitter, procura lá um perfil que chama OTT, Onde Tem Tiroteio. Ele informa em tempo real onde tem tiroteio no Rio de Janeiro. Toda hora tem tiroteio. Esse pessoal chegando, isso não é uma casualidade, é um grupo. Que agora, com as bombas de gás, né, eles se afastam. Mas tem uma imagem anterior que é bem esclarecedora, é fácil. Não precisa ter biometria, não, que os caras todos têm RG e CPF, tá? Se quiser localizar, dá para localizar, se pegar no flagrante fazendo alguma coisa errada. O Flamengo termina a nota dizendo que, dada a tal escalada de violência, o Flamengo se propõe, com os órgãos públicos, de encontrar soluções para que seus jogos decisivos no Maracanã tenham o efetivo de segurança adequado, planejamento e bloqueios de ruas compatíveis com sua complexidade. Uma vez que a polícia também tem encontrado muitas dificuldades do ponto de vista de estrutura e contingente, é mais ou menos aquilo que o Mauro estava dizendo. Eu acho que assim, faz sentido quando o clube diz que ele contesta que a polícia teria dito que o cartão era o problema. O cartão, ele é um dos problemas. Isso é uma constatação, porque acontece essa situação que a gente acabou de falar. E o fato de ser usado em outros lugares do mundo, existem lugares do mundo, como por exemplo no Reino Unido, onde a polícia não anda armada.
onde a polícia não dá tiro, onde dificilmente alguém é assaltado na rua, onde dificilmente alguém mata alguém. E a gente vive num país que é o líder mundial do ranking de homicídios. Morrem 60 mil pessoas assassinadas por ano, aproximadamente. Já temos a terceira maior população carcerária do planeta. Essa história de que o que serve lá fora, que tem o que funciona no mundo inteiro, nem tudo que funciona no mundo inteiro funciona aqui. Exatamente. Sabe que essa questão do cartão, acho que até assim, o Corinthians e o Palmeiras usam hoje esses cartões. Em São Paulo. Em São Paulo, né? Quer dizer, estamos aí a poucos quilômetros. No Rio eles não conseguiriam usar. Isso. Num grande jogo desse, se o Corinthians jogasse no Maracanã e a torcida do Corinthians estivesse no Rio, ia ser a mesma coisa. Como eu falei, o Rio de Janeiro vive um caos, as pessoas têm que enfrentar isso. Fica à vontade de falar que eu sou de lá, moro aqui há muito tempo, mas eu sou do Rio, sou de Niterói. Então não vem com papo de bairrismo antes que alguém fale alguma coisa. É só ler o noticiário, gente, só se informar. O Rio vive um caos, é preciso salvar o Rio de Janeiro. E tudo isso também é coisas que funcionam aqui, gente, não funcionam mais no Rio. Isso é uma constatação. A gente precisa enfrentar isso de frente. Senão a gente vai fazer que nem o time do Flamengo, né? Tapando o sol com a peneira e seguindo no caminho errado. Então, coisas que funcionam até aqui não funcionam lá. Isso é uma rotina. Eu acho também que é importante frisar que, assim, o que aconteceu ontem, é claro que é chocante, crianças no estádio, mas existem uma grande quantidade de jogos no Brasil, inclusive no Maracanã, em que nada disso acontece. Em que os pais vão com seus filhos, assistem as partidas e voltam para casa sem problema nenhum. Eu vou ao Maracanã, eu levo meu filho ao Maracanã, eu vou de arquibancada do Maracanã, eu compro o ingresso do Maracanã, pago o meu ingresso, não dou carteirada não. E vejo o jogo e volto para casa e vou com criança e nunca tive nenhum problema. Agora, eu não levaria uma criança pequena nesse jogo específico. Teria receio, porque saberia em que sociedade eu estou vivendo e o que acontece num jogo desse. Porque vem acontecendo sempre. Ou pessoas desavisadas ou até meio irresponsáveis acabam levando seus filhos, às vezes por ingenuidade ou por teimosia, fanatismo, sei lá, com a razão. Eu acho que a gente tem que entender bem isso. Durante toda a temporada, não são poucos os jogos, com transmissão na televisão, que a gente vê as imagens, pais com os filhos, crianças. Tem um menininho nos jogos do Flamengo que ficou até famoso, que o pai levanta ele no ombro todo o jogo e fica segurando depois ele assim, igual um boneco, com a camiseta do Flamengo e tal. Tá todo o jogo lá e não aconteceu nada com ele até hoje. Então a gente não pode achar também que do futebol sempre vai ser esse caos, que todo jogo as pessoas vão ser pisoteadas. Não é assim. Não é assim também. Se a gente fica demonizando o futebol e achando que o estádio é um programa como ir a uma linha de frente de uma guerra. Ontem foi, pelas razões todas que a gente falou aqui. Me preocupa quando também a gente começa a demonizar o futebol. Parece que o futebol é o inferno e o resto da sociedade é uma maravilha. Então ninguém vai à praia, ninguém sai na rua. Não é assim também. Há jogos e jogos, há momentos e momentos, há situações e situações. Isso me incomoda um pouco, até porque saem algumas matérias sensacionalistas, sabe? Como se todo jogo fosse assim. Faz a tua matéria todo jogo e mostra como é que é.